vamos nos colocar na presença do Mestre Jesus, querido irmão, amigo, companheiro, da equipe espiritual já presente, dos mentores da casa e dos nossos mentores pessoais. Também nos colocamos na presença do grupo de tarefeiros e frequentadores do plano mais sutil que se reuniram para esse momento, para esse estudo. Assim elevamos nossos pensamentos e sentimentos, irradiando esse amor incondicional para tudo e para todos, nesse coletivo, nessa união maior, para que assim consigamos entrar em sintonia com toda essa energia que se junta para este momento e contribuir com essa harmonia. Pedimos com humildade que tudo aconteça em total harmonia, que consigamos assimilar os ensinamentos e que seja mais um momento de alegria nessa encarnação. Ao nosso Pai, que está em tudo e em todos, agradecemos. Muito obrigado, que assim seja. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fazendo uma lavagem aqui. Gente, boa noite. Boa noite. Acho que a gente tem um colega novo aí, ele estuda, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou a Lilian, Lúcio, Grazi. O Marcão é antigo da casa, da sopa, né? Primeiro no estudo, mas da sopa já A sua também. Mais de ano já. E o Adão, te apresento também, que vocês não conhecem. Eu queria começar, antes de começar, eu já comentei com vocês que eu participo junto com o grupo que também trabalha a questão da sustentabilidade, junto com a questão do Espiritismo, no Colégio de Portugal. E é um grupo internacional, vamos dizer assim, que tem pessoas aqui do Brasil, de Portugal, isso vai da Alemanha. E é um grupo que, quando acontece as reuniões, assim como eu tento fazer, a gente dispara mensagens, publica no Insta, acaba que não tem muitas pessoas que participam. E esse grupo ele é totalmente online, principalmente em função de ter pessoas de todos cantos do mundo. E um dia a gente estava conversando sobre essa questão que às vezes a gente fica, você falou da casa cheia, Às vezes a gente almeja que esses bancos estivessem todos ocupados. Só que, e aí um dia ele falou uma coisa que eu não me esqueci, que, e aqui também vocês costumam falar isso, principalmente as pessoas que precisam estar. E aí eu me lembro um pouquinho também da nossa função enquanto educadores, que é aquela função de multiplicador, A gente passa e aquelas pessoas que estão recebendo, mesmo que poucas, elas se tornam multiplicadoras. E eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, Então, assim, eu não sei quantos estão aqui desencarnados. E às vezes a gente fica muito limitado ao plano terrestre e esquece que a gente, como você colocou na prece, a gente não está aqui só para a gente, A gente está aqui também para os outros planos, para as outras existências. Então, eu quero agradecer quem está aqui, porque muitos já estão aqui diversos dias, em diversas tarefas, e quem não está e precisar vir, a casa sempre vai estar aberta também. Eu queria fazer esse reconhecimento. Como é que você chama? Marcos. Marcos. Esse grupo aqui a gente estuda esse livro, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. Os nossos encontros são encontros uma vez no mês, na quinta, e a gente tenta, porque às vezes a gente empolga, e não consegue terminar, mas a gente tenta trabalhar um capítulo, por encontro. Só uma dúvida. Esse livro é obra mediúnica ou não? Não. Ele tem o Carlos Larraño, e ele tem 3 obras muito importantes que ele faz essa relação do espiritismo com a questão da sustentabilidade. A questão Tranquilo, só. Ele é espírita. da FEB, né? Da FEB. A FEB, tem essa. E aí, hoje, o capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo 4, que é consumo e consumismo. E tem
achei relevante a gente começar trabalhando esses dois conceitos. O que seria consumo e o que seria consumismo. E aí, gente, tentar sempre na perspectiva de tudo que a gente vai falando, fazer essa correlação com a questão da doutrina espírita. Por que é importante a gente trabalhar consumo e consumismo na casa espírita? Será que tem impactos esse consumo ou esse consumismo? Então a gente sempre repetir a luz do espiritismo. E aí eu trouxe aqui dois conceitos que falam consumo, utilização ou aquisição de bens e serviços para satisfação de necessidades ou interesses individual ou de uma população. Essas necessidades se referem aos bens e serviços que atentam à sua sobrevivência. Já o consumismo, hábito ou ação de consumir muito, em geral sem necessidade, de forma desenfreada, contumaz e compulsiva de desejos, produtos ou serviços supérfluos, de natureza psicológica e longe de serem considerados para a sobrevivência e para o sustento da vida. Então aqui a gente já vê muito claro dois extremos aí, o que é necessário e o que é supérfluo. Então, ao longo desse capítulo, a gente vai tentar discutir isso. O que a doutrina diz do que é necessário? Em que o sistema onde a gente está vinculado a um sistema econômico, político, social, que é o capitalismo, o que o capitalismo prega a respeito disso? E aí a gente vai ver que são extremos. Bom, pensando no que é necessário e supérfluo, eu já havia trabalhado nessa pirâmide, a Grazi também trabalhou na apresentação dela, porque tem alguns teóricos, alguns pesquisadores, que eles definiram essa pirâmide que vai falar para a gente o que seria algo realmente necessário e o que não seria tão necessário assim. Então, na base da pirâmide, está aquilo que seria mais importante, que são a gente atender às nossas necessidades fisiológicas. Depois a gente vai subindo até chegar no topo da pirâmide, aquilo que entra, o C, o D, o E, que seria necessidades ou demandas psicológicas, emocionais, e A e B, que seriam aquelas necessidades básicas. Então, a princípio, a gente tem que tentar suprir essas necessidades fisiológicas. Fome, sede, sono, sexo, isso é básico. E aí vai subindo, a necessidade de segurança. Aí, a partir do C aqui, já entra em um outro aspecto. E vocês estão vendo que a pirâmide ela vai afunilando, já não é tão necessário. E o desafio aqui é a gente tentar trabalhar essas necessidades de forma equilibrada. Atualmente, no sistema que a gente vive que prega tanto a questão da globalização, a gente tem, acho que a gente não teve uma época, vivenciou uma época com tanta tecnologia, com tantos recursos, em que a gente se pega naquela questão ali de necessidade de autorrealização e necessidade de estima, a gente esperando muito o externo, sem a gente considerar como está o nosso interior. E aí, mais pra frente, a gente vai ver que essa busca incansável de tentar, às vezes, se equiparar com o colega, atingir um sonho que se fixa só na questão material, na questão do status, e aí começa uma série de problemas que a gente vai estar falando hoje aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Pode já comentar? Lógico, a ideia é essa. Essa pirâmide do Maslow, Exatamente. é interessante refletir com base na realidade que nós estamos e a realidade que a gente quer chegar. A que nós estamos reflete muito bem como as pessoas pensam. De fato, todo mundo quer desenvolvimento pessoal, conquistas. Seria aquele pensamento da encarnação, da evolução, trazendo já a visão espírita sobre a eternidade. Não se tem um objetivo a alcançar, porque se alcança, vai ter tempo ainda, porque somos eternos.
Então, esse é um ponto que nós precisamos refletir, só para a gente refletir. Um outro, por exemplo, é reconhecimento. Estamos falando de uma aprovação, de um status que a parte exterior vai me dar, né? Sendo que a gente é espírito pleno em nós mesmos, e não sendo plenos nós mesmos não conseguimos nem oferecer nem exigir de mais ninguém. Então também é um outro ponto para refletir, mas no que a gente pensa e age, a pirâmide encaixa muito bem. Mas futuras vezes pensamos, podemos aprofundar. E a ideia é que realmente isso vai sendo modificado. Que a gente fuja aí um pouco dessa necessidade de reconhecimento, essa questão social, do status ao ter, não ao ser, a questão moral, a questão dos valores, que a gente vai ver, né? E aí no livro dos Espíritos é colocado para a gente, né, que são 716. A natureza não traçou o limite das necessidades da nossa organização? Está lá a resposta. O homem é insaciável. A natureza traçou o limite das necessidades, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou necessidades que não são reais. É exatamente o que você acabou de falar, Marcos, porque para o contexto que a gente está vivenciando hoje, para manter a máquina do capitalismo, a gente tem que ter esses vícios. Mas do ponto de vista, que você falou, de espírito, que a gente tem que progredir, tem que evoluir, tem que se melhorar, a gente tem que romper com isso. Então a gente está colocando para a gente que a gente está utilizando mais do que o necessário. Muito mais. E continuando nessa relação do que é necessário, supérfluo, e aí o Vilar trouxe uma citação dele na página 67 do livro da Graça, as carências afetivas, a falta de suporte social e a baixa autoestima levam as pessoas ao consumismo como meio de tentar acalmar essas tensões emocionais internas. Porém, como a satisfação e a sensação de bem-estar são momentâneos, aqui, os indivíduos continuam nesse comportamento consumista num afã contínuo de alimentar esses sentimentos. A importância do autoconhecimento, da terapia, para a gente fugir. Que isso aqui é exatamente o ciclo que o Espírito colocou. Na parte está no livro. Está no livro. Aqui também, para convidar a reflexão, quando a gente fala, por exemplo, a falta de suporte social, só tocando, que é o objetivo é a gente aprofundar aqui. Então, assim, a falta de suporte social. Quando eu espero na outra pessoa esse suporte, eu estou colocando a responsabilidade na sociedade. Olha, porque você não me dá suporte, eu não consigo, eu preciso consumir. Seria uma falta de responsabilidade, de alta responsabilidade. Quando se fala, por exemplo, carências afetivas, é uma limitação minha porque eu acho que os outros não gostam de mim. É uma limitação minha porque eu me sinto menosprezado, desprezado. Isso faz parte do meu sistema de crenças, do meu sistema. Se eu tivesse outro sistema, eu não me importaria o que as pessoas falam. E eu faria acontecer o que a sociedade, sou eu também. Então, novamente motivando essa reflexão profunda, é meu sistema de crenças que me faz perceber que as coisas estão desse jeito. Seria isso, né? Uma só sugestão, seria meu sistema de crenças, porque outra pessoa vê de forma diferente. Quando você fala sistema de crenças, o que é exatamente isso que você quer falar? O que eu trago seria o acúmulo de experiências que em conjunto me fazem interpretar uma situação desse jeito. Isso daí é único. Então,
conforme o meu acúmulo de conhecimentos e experiências, eu vejo isso dessa forma. Esse é o meu sistema de crença. E esse sistema de crenças, você acha que tem a ver só com as existências passadas ou suas experiências? Todas elas. Mas a minha interpretação de tudo isso, pode ser que uma outra pessoa tenha passado as mesmas experiências, mesmos conhecimentos, mas tenha processado de forma diferente. Entende? Então, é isso que me limita, ou me favorece, como que é meu sistema de crença. Não, pode falar depois, né? Eu queria comentar que, a partir do que você está dizendo, eu vejo dois caminhos distintos, talvez até para somar nessa reflexão. Né? Nós ainda estamos num estágio de humanidade como seres sociais. Então, eu não vejo ainda uma possibilidade da gente se perceber, se conhecer, se comportar para fora de um sistema. Né? Então, eu acho que a carência afetiva, e a gente está falando de extremo. Então, a carência afetiva, ou ter a necessidade afetiva, eu acredito, inclusive, que seja biológica. Ela é parte da constituição nossa nesse estágio, né, do organismo. Agora, a maneira como a cultura vai distorcendo aquilo que você precisa do outro, eu acho que a gente precisa rever. Talvez enquanto intermediário, para depois chegar nesse ponto de dizer, olha, aquilo que eu penso sobre mim, ou aquilo que eu sinto sobre mim enquanto um espírito imortal, não vai depender muito do que os outros estão dizendo a meu respeito. Então, eu acho que essa questão também do suporte social, eu penso que nós somos seres sociais. Né? Aquela ideia de é impossível ser feliz sozinho. Eu acho que nesse estágio que a gente está, mas aí a questão é qual é o grupo social e como esse grupo está funcionando, né? Que valores ele está disseminando. Então, será que ele está disseminando um valor de dizer, olha, você é legal se você se veste como eu, se você pensa como eu, se você troca de telefone todo ano como eu? Então, eu acho que a questão é que valores estão sendo cultivados e não o fato da gente existir e experienciar dentro de um grupo. Não sei, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que o que é colocado aqui mais nessa questão, pensando no tema, né, do capítulo que é consumo e consumismo, é mais naquele sentido de aprovação social. Aprovação social. Eu acho que essa necessidade do valor, né, da gente ser amado, começa desde a criança com isso a gente vê no reino animal também. Mas eu acho que é mais essa questão da gente estabelecer esses limites que você falou. E não sei se foi você que falou que a gente tem que questionar. Eu acho que a gente tem que questionar. A gente tem que questionar, porque senão vai ficar sempre do mesmo jeito. Né? E a gente tem que romper isso. E a questão do autoconhecimento, eu lembro muitas palavras de palestras que eu falando essa questão do autoconhecimento, da meditação, ela vai fazer eu me conhecer, vai conhecer as minhas fragilidades, porque enquanto ser humano eu tenho várias fragilidades, e aí eu entender como é que eu funciono para não deixar eu cair nisso aqui. Não é que eu vou romper com esse vínculo, né, como você colocou, até porque isso, a gente cresce no contato, a gente não pode cortar isso. Né? Mas é essa questão mesmo da gente se conhecer para tentar fugir dessas armadilhas. Inclusive, pensando nessa direção que você comentou, eu fiquei me lembrando daquele slide, né, dos conceitos do consumo e do consumismo, no finalzinho, quando fala da sobrevivência, né, da definição do consumo como sendo, né, considerado para a sobrevivência do sustento da vida. Eu fiquei pensando que nessa distorção cultural, a gente vai entendendo que é uma questão de sobrevivência, exatamente isso que ele colocou. Né? Então, se você pensa que uma pessoa precisa comprar mais do que ela precisa para a sobrevivência, nós estamos falando de uma questão material. Agora, emocionalmente, de fato, ela precisa. E aí, a questão é como é que nós vamos cuidar para esse conceito ser transformado. Porque não é dizer para ela, olha, você não precisa. Você não vai resolver sua carência afetiva no shopping.
Mas se isso se desenvolveu assim, não basta dizer, e aí nós não vamos conseguir quebrar a relação de consumo sem cuidar do adoecimento psicológico, né? Porque de fato vira uma questão de sobrevivência. Né? Não a sobrevivência como ele está colocando ali, mas assim, é uma sobrevivência, né? Fazer parte de um grupo que está consumindo, e aí se você não consome àquela altura, você é excluído e você não sobrevive emocionalmente sendo excluído. E de novo a questão do qual grupo eu pertenço. Porque se for um grupo que ele vai estar reproduzindo e sempre essa ideia de que eu tenho que ter e não ser, eu nunca vou conseguir romper essa necessidade que na minha cabeça é necessidade. Eu vejo que a sociedade ela está muito adoecida justamente nessa parte do emocional, do psicológico. E isso entra aí a questão espiritual. Não falando de religião. Porque eu vejo que às vezes a gente está muito desligado. Que se a gente começar a perceber, né, que esse vazio está correlacionado com essa questão espiritual, essa questão de valores, eu vou começar a mudar. Mas por isso que eu me forcei, ter terapia. Sozinho a gente não consegue. A gente tem que ter alguém para nos auxiliar a fazer essa travessia. A gente tinha listado nos trabalhos um conjunto de terapias para o que poderíamos chamar de ganho de consciência, né? Sair dessa alienação. Total. Né? Sem os tratamentos psicológicos, às vezes psiquiátricos, fitoterápicos, a meditação e outras terapias que existem, né? Esse rol que as pessoas precisam usar e abusar para despertar, de certa forma. Estamos nesse caminho, né? É um caminho, né? A gente está subindo aí, a tendência é ir melhorando. E eu fiz essa correlação, né? Porque quando ele fala de consumismo, ele fala a questão dessa necessidade da natureza, é exatamente isso que você falou, Carlos. Quando a Graça falou, eu lembrei de uma jovem que ela, como não conseguiu trocar de celular com as amigas, vai se sentindo menosprezada, excluída e pobre. E acabou a vida dela, ela fica em depressão, não sai mais do quarto. Olha só. É importante isso, ele está dizendo assim, não é só ela vai se sentir, ela será. Sim. Por causa do grupo que ela está Isso, fazendo então, parte. às vezes é uma questão de percepção, né? E é muito bom quando é só uma percepção distorcida, mas normalmente né? Normalmente é real, ela vai ser excluída, ela vai ser discriminada, né? Ela vai ser isolada, e aí eu ficar no quarto, às vezes não é a escolha, mas eu dizer, olha, eu não tenho mais amigo, porque eu não estou fazendo o que eles estão fazendo. Está indo na Então, conta isso. E aí a gente tem que ter um cuidado. Imagina os pais, tanto que é difícil isso, né? Porque entra a parte do direcionamento ali, do acolhimento e do direcionamento. Nesses papéis, né? Esse grupo que realmente age dessa forma e a pessoa que recebe isso, interpreta também da mesma forma, está muito ali a discussão entre a mudança. A mudança surge de onde? Ela vai surgir na sociedade, no grupo, ou vai surgir no indivíduo. Né? E aí tem essas duas escolas realmente de pesquisa, de trabalho. Aqui, pelo menos eu sinto que eu estou seguindo, é aquela individual. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Da grande alma. Então, normalmente termina na pessoa. Né? Agora, se é criança, se não tem uma visão, tem os pais realmente, é responsável, né? Tem que ter. Eu me recordei aqui, falando dessa questão de grupo, né? E a importância que a gente falou falar de mudança. O grupo que pensa que só coisa material, só investimento é importante, por exemplo. Como que a gente vai fazer com que esse grupo mude? E aí eu vou relatar uma situação que eu tenho sentido na universidade. Eu sempre falo das palestras, dos projetos vinculados ao centro, sem nenhum problema, sem nenhuma respeitando, sendo respeitada. Só que eu sempre senti, lá em Bernardo, eu sempre vi muita questão dos alunos falando, criando grupos de oração, mas muito vinculado à católica e às vezes à
e ele é evangélico fervoroso, mas é aquela pessoa alegre que tem uma facilidade de fazer amigos. Então ele entrou num grupo que já estava posto, com essas características que a gente falou aqui. Só que ele chegou e ele conseguiu trazer liderança para ele. E aí, a frase que você acabou falando, a gente tem que ser a mudança que a gente quer. E aí ele começou a influenciar. Agora eu vejo no Instagram dele, dos colegas de universidade que eu nunca tinha entrado numa igreja, gente. Eles indo na igreja cantando, louvando, sabe, assim, postando, gente. Então, assim, às vezes precisa surgir alguém que vai, não é por aí. Só que ele fez isso de uma forma muito sem imposição, que é uma coisa que sempre falada aqui, né? Que é uma coisa que é livre. Então vai acabar que lá vai começar aquele grupo que está indo para o caminho desse amor e aquele outro grupo que não está indo. Né? E a questão de pertencimento sempre vai ter essa questão que a gente falou. Sigamos aqui. Aí entra no que a gente chama de corrida dos ratos, né? Se a gente se espelhar no que é colocado para a gente, que para ser feliz a gente tem que ter e não ser, né? A gente vai estar sempre nessa corrida e nunca vai estar feliz, nunca vai estar satisfeito. Então a gente vai trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar a conta, para ficar sem dinheiro, para você trabalho, e nesse aqui pagar as contas entra tudo. Essa figura, imaginemos que, de fato, esse personagem ele é eterno, né? E ele trabalha em cima de metas, de objetivos, porque ele quer ganhar dinheiro para alguma coisa, né? Pagar a conta do carro, da casa, e aí ele vai ficar sem dinheiro, vai trabalhar mais. Ele é focado em objetivos, em metas, só que, na verdade, o que está acontecendo ali é a corrida dele. A corrida dele que é o que está acontecendo. Eu não percebo que a corrida é o mais importante. A vivência dele, a vida dele. Então ele está passando o propósito dele, fazendo essas tarefas, e no final o que ele está conseguindo é esse estresse, essa doença. Né? Aí de novo vem uma doença mesmo. Isso. Essa doença vem de novo. E se a gente foca só em um aspecto da nossa vida, se a gente focar só nessa questão material, é exatamente isso que você falou. A gente está agindo como se a gente fosse um indivíduo, com o nosso tempo nasceu, morreu, acabou, né? Porque a gente não consegue vislumbrar que tenha mais coisas além disso, né? Além desse ter, como você falou, as experiências, as vivências que vão além dessa necessidade nossa de só associar a questão econômica. Por exemplo, se ele decidiu conscientemente fazer isso, e ele está gostando disso, está feliz disso, está vibrando bem, está se sentindo bem, então também é válido, porque ele decidiu fazer isso, é o caminho dele. Mas ele está se sentindo bem, a vibração dele é boa, porque está consciente disso. Também é válido, porque ele está priorizando a vivência dele atrás dessas coisas. Né? Você falou um termo que a gente vai chegar nele, que você muito próximo, você tem mais para deixar isso consciência. Será que será que é consciente? Será que não é consciente? E aí, o Guilherme, na página 65 e 66, ele fala como que a gente conseguiu condicionar uma sociedade para essa corrida? Porque você fala, é um indivíduo, mas esse indivíduo faz parte de uma coletividade. E aí, ele se
eu estou pensando, eu super concordo, até não tinha clareza, né, desses 3 pontos, do jeito que ele colocou, mas fiquei pensando nesse segundo, do status social. Sim, obviamente, mas eu pensaria que já há algum tempo, principalmente em termos de rede social, eu acho que não é nem só o status, é o status de felicidade, não só o social. Né? Porque a gente tem muito essa ideia de, se você é inteligente, bem-sucedido, então você ganha dinheiro, se você ganha dinheiro, você tem bens de consumo caro e isso atesta a sua capacidade produtiva. Né? Então, se você não tem dinheiro, é porque você não é um bom produtor. E, portanto, talvez você não seja inteligente, talvez você não seja isso. E aí eu estou pensando, né, nessa questão do status social, né, de camada, pensando no aspecto mais financeiro. Mas aí eu fico pensando que eu acho que não é só uma questão de camada social, né? Fico pensando também que o status de felicidade tem a ver com o consumo. A gente está entrando também nessa era, que é o ser feliz, não é só o ser rico, vamos dizer assim, né? Mas seria mais uma felicidade aparente? De novo, a gente tem uma cultura que vai tentando produzir esse conceito. Né? Então você será mais feliz quanto mais coisas você puder ter. Né? E você mostrar, né? Isso. E a ideia é que você só vai ser feliz se você for bem sucedido no sentido financeiro. E aí esse status social também cria uma grande armadilha, né? Que eu acho que é extremamente cruel, de dizer que só serão felizes quem tiver um poder aquisitivo alto. Eu acho que é o pior de tudo, né? Dessa questão. Talvez até do consumo, né? Isso. Eu não sei se o Lúcio participou, agora a universidade está trazendo um curso na universidade, que é o curso de felicidade, foi a Poliana que deu a psicóloga lá na UF. Eu fiz, você fez o curso. Eu não. Ele já estava na 2ª edição, aí ela está afastada, né? E o curso ele mostra pra gente que a felicidade é uma coisa completamente diferente do que a sociedade concebe, porque a felicidade é exatamente por isso que você falou. A gente condiciona a felicidade ao poder aquisitivo. Mas o que é a felicidade para o curso? Parou? O curso? Entra uma questão mais filosófica, mais interna. E não tem nada a ver com renda. Ela apresentou, eu vou lembrar que eu tentei achar os slides dela, até que no livro ele falou, mas depois eu fui montando lá, esqueci, em que tem pesquisas que mostram o seguinte, que você pensa assim, quanto mais eu tenho, eu vou ser mais feliz, né? E as pesquisas de felicidade mostraram que a felicidade está condicionada até um determinado ponto ali. Depois daquele, você pode ficar bilionário, que esse excedente, vamos dizer assim, não vai fazer diferença mais. A teoria do McGregor, do X, do básico, do supérfluo, tem lembrei muito do nosso lar. E aqui entra um pouco contra um pouco de socialismo, que tem uma das escolas do socialismo que não acredita ou não apoia a meritocracia, no sentido de que a sociedade precisa dar o suporte para que a pessoa consiga ter essa oportunidade de crescimento. Quando a gente vê a realidade do nosso lar, claro que é muito complexo analisar assim, logo de cara, mas no nosso lar é puramente meritocrático, com base no mérito, mas é um mérito não com relação a dinheiro, ao consumo ou a outras coisas, é um mérito moral. Né? Aquele bolsonaro, né? E aí sim, então você é rico, quer dizer, você realmente é mais evoluído, realmente, de verdade, tem mais conhecimento, tem mais moral. E aí então seria um verdadeiro mérito, né? Mas assim. Você está falando, eu vou usar o mesmo exemplo que o Super está falando, mas o médico, quando ele chegou, ele queria usar o conhecimento dele, do status que ele tinha enquanto encarnado. Eu era médico, eu tinha posses, e ele queria usar isso lá. E é exatamente isso que você está falando. Né? A enfermeira fala claramente, né? Aquilo que você sabe, aquilo não funciona, né? O seu conhecimento da paciente. Aí até essa moeda de troca que alguns têm lá, os bons órgãos. Seguindo aqui, na consciência, chegou.
fala o seguinte: pesquisas indicam que aproximadamente 90% do nosso comportamento de consumo é inconsciente. Aí, eu fui no papai Google para poder pegar um conceito mais rápido. O que vai diferenciar a gente de um animal comum? Porque eu queria fazer essa relação com a questão da consciência. E aí, o que ele trouxe para a gente? O homem tem inteligência, consciência e a capacidade para analisar seus atos, executar suas tarefas, planejar suas atividades e colocá-las em prática. Cadê a consciência? Aí eu fui além. Eu comecei a ler esse livro. Somos inteligentes bastante para saber qual inteligência são os animais. E ele cita aquela declaração de Kennedy sobre a consciência. E que fala justamente o quê? Declaramos o seguinte: isso aqui correlaciona a consciência do animal humano com o animal não humano. Porque a princípio se falava que a consciência ela era algo inerentemente humana. O que a declaração de Kennedy trouxe para a gente? Declaramos o seguinte: a ausência de um neocórtex não parece impedir que o organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos dos estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo os polvos. Lembrando aqui do polvo, tem um documentário também na Netflix que mostra muito bem isso. Também possuem esses substratos neurológicos, ou seja, a consciência já não é mais a consciência do ponto de vista orgânico, não estou falando de consciência espiritual. E aqui, só para correlacionar aqui rapidinho com a Gênese, página 40, caminhando ao lado do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que ele está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se codificaria nesse ponto. Se uma nova verdade for revelada, ele acertará. E o que a ciência está mostrando para a gente é que não somos mais os únicos seres inteligentes, com capacidade de sentir sentimentos e de ter essa consciência, porque a base orgânica eles não têm. No slide anterior, esse daí, sendo Deus onisciente e ele sendo onipresente, está em tudo e em todos, e onisciente, então todas as coisas têm consciência, nós nessa declaração já afirmamos tudo, né? E isso vem pela Igreja Católica, da Bíblia, né? Então, se a gente aceitar isso, então tudo tem consciência, muito mais os animais, as plantas, né? Essa rede toda de seres vivos. Só analisando essa frase, claro que não é uma visão espírita, que é de Cambridge, mas de certa forma, só para aprofundar o entendimento, eles colocam a consequência como consciência. A gente visualiza a consciência como a causa. Quando eles falam assim, possuir os substratos neurológicos, então fala de neurotransmissores, neurônios, que gera na consciência, não é? Então ele se inverte, né? De fato, a verdade no fundo é a mesma, porque todos somos conscientes pelo conceito de Deus, mas é a consciência que gera depois a parte física, né? A consciência maior, né? A consciência do espírito, né? Só esse entendimento. E essa é a visão da linguagem científica. E por mais que você colocou essa questão aí, né, de fazer essa correlação, somos filhos de Deus, Deus tem consciência, então tudo tem consciência, eu acho que há um abismo na teoria e na prática. E a gente vivenciou e vem vivenciando isso também.
da gente conseguir considerar os animais não humanos como detentores dessa consciência, entre outros. E até entra de novo uma questão de jogadas de marketing, que eu vou falar aqui na frente, para a gente justificar a forma como a gente se relaciona com esses animais não humanos. Porque a partir do momento que eu considero como coisas, posso fazer o que eu quiser com eles. Então, de novo, aí a gente tem, vai se criando e vai perpetuando uma forma de relacionamento em que eu vou determinar aquilo que eu achar que é importante, que precisa ser considerado e aquilo que não é. Seja do ponto de vista científico ou relacionado com a questão religiosa ou espiritual. Também complementar que talvez o termo consciência esteja sendo atrelado à inteligência, que talvez não seja o fato. Quando a gente fala do humano, a gente pode falar mente diferente de consciência. A mente, que é do ego, né? Ou a consciência é uma coisa às vezes muito superior, a nível de espírito, né? De essência. A planta tem consciência, mas talvez não tenha essa mente, não tenha esse ego, é outro tipo de consciência. Então, às vezes, essa diferença nos ajuda a falar assim, eu posso me conectar com essas consciências, porque realmente existe. A Terra é uma consciência magnífica, né? A constelação é uma consciência perfeita. Agora, mentalmente, a mente, ao ego, aí é outro tipo de comunicação, mas é muito mais grosseiro, né? Muito mais grosseiro. E é aquela escala evolutiva, né? De progresso. E pensando então nessa questão de a gente agir tão inconscientemente, né, com relação à questão de consumo e consumismo, o Vilar ele traz uma fala sobre a questão das datas comemorativas, que move o mercado de vendas, né? Aí ele citou, né, ele fala do Natal, Dia das Mães, pela ordem aqui que ele falou, que geralmente tem maiores impactos, né, que tem maiores vendas. Em primeiro lugar, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e depois a gente vai ter aí Dia das Crianças, dos pais, depois eu uso e tem aqui a Páscoa. E tudo isso está correlacionado com aquele agir inconsciente. E aí eu trouxe aqui, né, que Vilar traz, quando eu associo essas datas comemorativas, quer dizer, eu não associo, né? Eu compro no impulso, não. Natal, o que significa Natal? Seria a primeira imagem ou essa segunda imagem? E aí eu trouxe alguns dados aqui que eu peguei de 2023, a CDL. Ela fala o seguinte: o Natal é a principal data comemorativa do ano, deve movimentar as ruas de todo o país, que foi uma estimativa do ano de 2023, 132,9 milhões de consumidores nas ruas. E de acordo com o levantamento, o Natal deste ano deve injetar 74,6 bilhões na economia. E aí, de novo, necessário? Aí entra o necessário, do ponto de vista que eu necessito disso, porque tem alguma fragilidade, e o que está posto aí pela mídia. O que é Natal? O que é o Dia das Mães? O que é mais importante? É o presente? E muitas vezes tem presente, mas não tem a presença. E aí esse vazio vai se perpetuando. E aí, aqui, quando a gente pensa a questão do consumismo, que seria o supérfluo, e o necessário, né, que seria o consumo, entra na questão da alimentação também. Agimos inconscientemente. E tem esse livro, eu estou lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, Porque amamos cachorros, comemos corpos e vestimos vacas. Uma introdução ao carnismo. Um professor na área de veterinária conversando com seus alunos, então aqui é um mundial. Como vocês se sentiriam em relação a porcos se pensassem neles como indivíduos inteligentes, sensíveis, talvez não sejam suaves, preguiçosos e comilões? Que essa é a visão que a gente tem, né? Passada para a gente, né? Se chegassem a conhecê-los diretamente como conhecem os cachorros, aí uma aluna respondeu: eu acharia esquisito comê-los. Provavelmente sentiriam um pouco de culpa. Aí o outro: então por que comemos porcos e não cachorros?
porque os porcos são criados para serem comidos. Aí vai apertando os alanos. Por que criamos porcos para comê-los? A resposta não sei. Nunca pensei sobre isso. Acho que é porque as coisas são assim mesmo. E aí, eu fiz uma colocação, eu achei bem interessante, que fala assim: mandamos uma espécie para o açougueiro e damos a outra nosso amor e generosidade pela única razão de as coisas serem assim mesmo. É um absurdo que comamos porcos e amemos cachorros sem ao menos saber o porquê. O que pode fazer toda uma sociedade de pessoas abrir mão de sua capacidade de reflexão sem nem ao menos perceber que está fazendo isso? O consumismo é aqui. Por exemplo, na China tem criadores de cachorros para comida. Um outro que eu vivenciei é dos porquinhos da Índia. Aqui é um bicho de estimação, bonitinho. Lá no Peru, culturalmente, é um dos melhores pratos que a gente tem nas festas. Eu não sabia, sério? Esse titiquinho? Porque na Índia, no espeto, é gostoso demais, sabe? Aqui esse titiquinho, É, sério? com o leite assim, todo ladinho, a perninha bem crocante, gostoso, sabe? Eu não julgo, gente. Eu comia carne, eu gostava. Não, de mas carne. isso é verdade. Lá, culturalmente, é criado para abate. Aqui é criado para um bicho de estimação. Então, a cultura que está ditando isso é realidade. Sim, mas a gente tem que se questionar. De novo, olha a importância da gente se questionar. Do contrário, a gente vai ficar na corrida ali. A gente tem que sair, senão não vai mudar isso, gente. Se a gente minimamente não se perguntar o porquê. Eu vejo muitos vídeos de criança falando para a mãe que não quer comer carne. Aí qual é o esforço dos pais? Tem que comer para você crescer e ficar forte. Aí eu me desenho, então vai lá. O que ele comia para poder ficar forte? O que o papai comia? De espinafre. Os maiores mamíferos, os animais de maior porte que a gente tem, o que eles comem? São carne ou vegetais? São herbívoros. O tubarão é forte. Gosto. Mas eu quero deixar outra reflexão, assim, com relação a esses lá e o anterior. Você quer que volte? Não, é só a reflexão mesmo. Vamos pensar que o sistema capitalista, ele é bom, no sentido que todo mundo gosta de ter um momento de Natal, comprar um presente, e as pessoas ficaram felizes, e as crianças, e os adultos, e as surpresas. É uma coisa boa, me traz boas vibrações. Pode ser uma coisa boa, porque me traz uma felicidade. Eu estou gostando disso, ver a minha filha feliz porque ganhou um presente. É uma coisa bacana. Então, se funcionasse dessa forma minha redondinha, equilibrada, seria talvez interessante. Só que ela tem muitas lacunas, acredito eu. No sentido de que alguns não recebem o que deveriam receber, alguns se aproveitam, tem as desigualdades, o desequilíbrio dos ricos e mais pobres, e essas lacunas fazem isso ser penoso. Quando alguém olha aqui de longe. Mas se não tivesse essas lacunas, seria um momento de alegria e de felicidade. Por exemplo, se o dinheiro, o fluxo do dinheiro fosse no sentido moral, melhor usado, como um recurso de troca mesmo, de serviço, de pagamento, seria moralmente melhor usado, seria uma ferramenta muito boa, porque seria mais um caminho para trazer momentos felizes para as pessoas. Seria um tipo de abundância, mas também temos outro tipo de abundância. Então, tudo bem, não é? Agora, no sentido dos cachorrinhos, dos porcos, a gente vê as culturas indígenas, como que eles faziam a reverência para os animais, e depois matavam e comiam o animal. O animal conscientemente se doava, assim, entre aspas, se doava porque alimentavam, fechavam um ciclo de sobrevivência. Para eles não era nada negativo isso dali, não era nada negativo, e eles realmente acreditavam culturalmente que o animal se doava
todo ele para ser sacrificado, né? Entre aspas. Então, pode ser uma coisa boa, assim, no fundo. Na hora que você falou a questão de estar reunido, estar feliz, né, conversa boa, aí eu me recordei de um slide que eu vou passar mais para frente, que é colocado, Kardec coloca que um dos maiores empecilhos para o nosso progresso é o egoísmo. E a partir do momento que eu penso a felicidade a partir do ponto de vista individual e ligado a uma única espécie, eu estou sendo egoísta. E tem um outro ponto também que é a questão da energia. A energia associada, esse animal, tá? Para ser vendido, ele foi matado, ele foi criado, né? E ele foi assassinado. Ele perguntou para ele se ele queria, né? Falar que ele está se doando uma coisa, mas alguém foi lá e perguntou, ele falou, eu quero morrer. A energia associada a essa matança. Então, por mais que eu ache que eu estou feliz, né, e que está, nossa, gostoso aqui, na família reunida, internamente eu estou consumindo a energia do animal que ele não queria morrer. Ele, cientificamente, né, isso é detectado através de sentimentos, as reações. Eu nunca trago vídeos muito, mas se vocês quiserem eu trago, por causa da energia associada aos vídeos também. Né? Eu choro, teve um documentário que nós não conseguimos ver. Porque eles mostram exatamente ali na hora do abate do animal. Então tem essa questão da energia também. Então são dois pontos, né? A questão do egoísmo e essa questão da energia associada. E a mesma coisa, eu estou falando aqui de animais, porque entra de novo a questão da ser vivo, mais forte da gente, né? Mas entra com todos os reinos da natureza, porque tudo que está aqui, tudo que a gente usa, foi extraído da natureza. E a partir do momento que a gente está tirando mais do que necessário, que é o que Kardec fala, é meio que egoísmo. Até porque, falando de modo atual, do ponto de vista de ser humano, da gente pensar, eu vou morrer, mas tem as próximas gerações. Estou nem pensando lá, né, quando eu desencarnar, lá no outro plano, vamos dizer assim, mas pensando no aqui, no agora. A gente continua sendo egoísta. Porque a gente está pensando só na nossa geração. No meu, minha mãe, meu pai, enfim, essa primeira geração aqui. Só que vão vir outras que também vão demandar desses recursos. Né? Não sei se eu. Tem uma coisa que eu estou notando porque eu esqueço, eu fico olhando e depois, por isso que eu estou notando. Lúcia, você falou uma coisa no início e agora que eu não tive ainda a curiosidade, porque eu não li todos os livros, né? E eu já senti isso até algumas vezes durante as minhas falas em palestras, porque o Kardec, né, ele fala muito da questão do materialismo. Só que ele não fala, ele não direciona capitalismo, socialismo, né? Então, assim, eu acho que fica um pouco de... Porque quando a gente fala, essa questão do materialismo, as pessoas jogam assim, principalmente quem é detentor, né? E é proprietário de alguma coisa, grande fazendeiro, nossa, vai mexer comigo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala essa questão do materialismo, essa questão do consumismo, a gente sabe que não vai mudar de uma hora para outra o sistema. A gente não vai romper isso de uma hora para outra, porque a gente tem pessoas que vivem disso. Quando a gente fala aí, você falou um pouquinho da Índia, né? Eu acredito que deve ter fazendas, né, que criam esses porquinhos para esse tipo de uso. Então, se você chegar lá e falar, gente, a partir de agora, não pode mais ir, eles vão viver do quê? A gente sabe disso, que é uma transição. A gente está vivenciando essa transição. E eu acho que durante essa transição é muito importante isso que a gente está fazendo aqui. Que é a gente conversar e estar aberto para entender, né, que tem que mudar, a gente querendo ou não. Aí depois eu quero que você me fale essa questão do capitalismo, do socialismo. Por exemplo, em questão biológica, os nossos, você falou em transição, o corpo também não vai passar por essa transição, vai chegar numa época que ele não vai ter uma necessidade de consumir. Eu acho, eles falam, o corpo humano ainda necessita, né, da proteína animal. Mas já mudou também, a ciência já mostrou o contrário. Aí vai passar por essa transição também, aos poucos,
Inclusive tem muitas crianças hoje em dia Que já não aceitam. não aceitam. Eu conheço crianças Já estão vindo muito mais Exato. né, evoluídas nesse quesito do que a gente. com a carne. Nossa, isso foi. Quero. Mas aí, de novo, entra naquela fala que eu coloquei do Espiritismo acompanhar a ciência. Porque tem algumas partes né, na codificação que falavam né, que a gente era dependente da carne. Só que a ciência já mostrou o contrário. Então a gente tem que tentar algo que a ciência está falando. Os essa do capitalismo e socialismo vai ter que ter ela é outro tempo, viu? Não, só para cutucar mais um pouco, se todos têm consciência, né? Assim, os animais, também as plantas teriam. Sim, tudo. Né? E a gente come as plantas. E aí? A questão do consumo, quando a gente fala da questão do consumo dos animais, não é associada à questão de consciência ou não. É um debate muito mais amplo do que isso. Aí eu tenho que ficar com a outra coisa. Beleza, vamos pensar. E eu quero fazer questão depois a questão do capitalismo e do socialismo. Falando em consumismo, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão né, da pegada ecológica. Quantas terras seriam necessárias se a população mundial vivesse como? Porque não são todas as nações né, que têm poder aquisitivo para esbanjar. Né? Então, os Estados Unidos, 5 planetas terras, aí vai descer no Brasil 1,8 extremamente. Né? E aí o Vilanaga traz 2 pontos extremamente importantes, que é o seguinte: 20% dos mais ricos do mundo são responsáveis por quase 80% do consumo total mundial. E 20% dos mais pobres respondem por 1,5% do consumo total mundial. E aí entra no que é colocado no livro dos Espíritos, que eu falei que ia falar, questão 883, o desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si, para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém, ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, abandonou o seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei do amor, caridade, seu trabalho é abençoado por Deus. E ele continuou na lei de destruição, falando o seguinte, questão 735. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades de segurança? Aí ele responde: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus destinos que ele sente. Então, eu sempre bato muito, né, numa fala também que tem do Kardec coloca, que todos nós temos liberdade de escolher. Só que a gente tem que ter consciência que a minha liberdade ela vai ter impactos positivos ou negativos que vão fugir apenas do limite direto para mim. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer qualquer escolha, a gente não tem que pensar só na gente. E atualmente é isso que está acontecendo com a sociedade. Eu coloquei aqui falando da Black Friday, né? Estamos aí essa semana, né? Nessa manhã. Eu ia passar amanhã. Não, porque eu estou recebendo uma churrasquinha no Instagram, todo mundo falando. Pessoal, acho que eles estão começando já a semana. O que quando a gente pensa, o que um simples dia vai fazer no planeta Terra? Aí entra uma coisa que a gente já falou em outras falas, em outras apresentações, que entra o quê? Para eu gerar nessas grandes levas de promoção, na verdade não é promoção nenhuma, se você for fazer a pesquisa, eu preciso extrair mais para poder fazer esses produtos que estão à venda, correto? Eu vou extrair, eu vou produzir, eu vou usar, só que esse meu usar ele é pequenininho, né? Lembra da obsolescência programada? E também tem a questão do status, né? Nossa, já passou 2 anos no celular, não está legal, né? E aí entra a questão do descarte. E aí entra, né, em termos de impactos positivos e negativos, a gente tem 2 desse consumismo. Um é a questão das desigualdades sociais e econômicas. E outro é que o planeta Terra não tem mais
de roupas. As pessoas descartam, né? Elas exportam o lixo para esses locais mais remotos. Montanhas de roupas. E o pessoal mexendo, às vezes, acha até com etiqueta. E é de marca. Não é Marisa, C&A, não, gente. É marca top de linha. Porque se eu não vendi, tem a questão da moda, né? Então não vai estar mais na moda. E se eu continuar vendendo, se eu diminuir o preço, vai ser tão rentável. O que eu faço? Eu prefiro descartar. Essa é uma coisa que acontece com os proprietários rurais. Caiu o preço do produto tal, o que eles fazem? Joga fora, queima, ao invés de. Eu estou acelerando aqui, porque eu queria chegar nesse ponto aqui que o Vilar traz. Qual seria o caminho? Né? E eu trouxe essa charge aqui que eu achei fantástico, que tem os dois, o casal lá, né? Está tudo ali, a enchente de Rio Grande do Sul, né? A senhora fala, vamos ter que mudar. E aí ele responde, sim, os nossos hábitos. E ele vem justamente no que o Vilar traz como uma possível solução para promover a mudança de hábitos, né? Nesse caso a gente está falando de consumo, é preciso um trabalho integrado por meio de parcerias e alianças entre as organizações da sociedade civil, as agências governamentais e empresas privadas, a fim de informar e de educar os cidadãos, bem como estimular a criação de leis e incentivos fiscais e econômicos que permitam direcionar a sociedade no rumo do consumo consciente e sustentável. E eu já colei aqui de novo o Kardec, que ele fala o seguinte: o progresso intelectual realizado até hoje nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só é impotente para regenerá-la enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo. Ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, a felicidade pondo um freio às más paixões, lembra dos vícios que ele falou lá no início? Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a família. Então só a ciência sozinha não vai conseguir responder isso. A gente pode ter cada vez mais mestres, doutores, se a gente não casar esse progresso intelectual com moral, vai continuar no mesmo jeito. Só uma reflexão. Nessa declaração espírita do Kardec, a gente vê que ele coloca a responsabilidade da tarefa para o homem. O progresso moral dele, as paixões dele, só ele pode fazer reinar. Ele também a mudança da pessoa que vai mudar o mundo. A reforma íntima. No anterior, ele foge um pouco dessa visão. Eu queria ressaltar isso. É importante sim, mas ele não ressalta o indivíduo. Ele ressalta as organizações. Sim. Eu acho que aqui, no sentido que ele quis colocar, é que muitas vezes a gente pode até ter a vontade, mas eu sozinho, às vezes eu não consigo. Eu acho que normalmente são as duas grandes escolas que, de certa forma, não é que cada um precisa adotar uma delas, porque realmente é um complexo, uma complexidade toda. Mas ainda acredito que nos discursos, nas aulas, nas conferências, se a gente trabalhar em cima de um discurso desse, mas somente dele, vamos cair ainda no assistencialismo. Só dele. Esse é importante. Mas esse atrelado ao outro. Isso. Acho que os dois têm que trabalhar, sabe? E aí entra nas boas práticas. E eu coloquei uma primeira boa prática, o céu. Estarmos aqui conversando sobre essa temática já é o primeiro ponto. Porque através dessa conversa você pode mudar uma coisa internamente e eu querer mudar externamente. De novo, uma reforma íntima. Só que ele tem que atrelar outras coisas também. Aí eu coloquei aqui a quantidade de eventos científicos
algumas iniciativas que eu achei no Instagram, são vídeos curtinhos, mostrando boas práticas também nessa área da questão da sustentabilidade. Então, o primeiro vídeo ali, o Lúcio começou a ver, né, falando da construção de residências a partir de material que é colocado na própria área, terra, essa mistura com carro, coloca nos sacos e vai amontoando. A solução 2, gente, essa solução 2, não sei se vocês viram, de um candidato que venceu no Nordeste, que não usou papel na sua campanha. Sabe o que ele usou? Folha seca. Folha seca. Ele ganhou. A solução 3 é um gari, que ele recolhe as garrafas PET e faz de tudo que vocês pensaram. No vídeo ele mostra fazendo aquelas vassouras a partir de garrafa PET. A solução 4, que está atrelada à questão da alimentação, como ele chama aqui? O nome dele? Ele ganhou o campeonato agora de fisiculturismo, um dos campeonatos mundiais mais tops que tem, e ele é vegano, não é nem vegetariano. E a solução 5 aqui é que eu tirei daquele evento que você tinha falado no tempo de meio ambiente no Brasília, com o André Figueiredo, em que eu recorto uma fala dele falando sobre a questão do uso de descartáveis nos centros espíritas. Né? Mas eu vou mandar para vocês, porque o nosso tempo já está extrapolado aqui. E o Vilar também traz no livro dele essa questão de a gente refletir, né? Eu, Lilian, como é que é o meu consumo? Que tipo de consumidora eu sou? Né? Então tem um teste, eu vou mandar esse link para vocês, tem que fazer um cadastro rapidinho, mas é bem interessante, a gente vai se surpreender. Lá, eu acelerei para poder conseguir dar tempo para a gente entrar em radiação, mas eu só queria colocar aqui, se a gente está chegando aí no final do ano, a questão da gente mudar algumas datas em função, né, do Natal e do Réveillon, que está bem no meio da semana. Sim. Né? Aí eu queria ver se é possível a gente passar o de dezembro, para a gente não ficar sem, para a gente deixar acontecer na terceira semana. A gente faria esse recesso, né, do dia 23 até o dia 5, aqui é todo mundo, tá, gente? É 5 de novembro do ano que vem, um ano de férias. E a gente retornaria em 2025, normalmente para a última semana de abril. Teria um programa com vocês? Eu não consigo, dia 19. Dia 19? Viajar. Então você já vai. Então você Eu vou vai viajar no próximo 19, eu vou no 20, mas 19 eu vou ficar. Isso. Eu vou colocar no grupo, porque se vocês quiserem, a gente antecipa mais uma semana. Eu não queria romper. Como você colocou, acho que isso é esperado, né? Não é só pra gente. Aí, se todo mundo concordar, a gente faz a semana anterior. Pode ser? Eu coloco no grupo, então? Tá. Bom, então, encerramos aqui a parte teórica. E pode encerrar, por favor. A gente partiria agora